Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa iniciativa simplesmente incrível que está literalmente reescrevendo o futuro da ciência aqui no Brasil. É um programa que capacita a próxima geração de mulheres líderes em tecnologia e inovação. Vamos entender como elas estão fazendo essa mágica acontecer. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, assombra o mundo da ciência e da tecnologia há muito tempo. Por que a gente vê tantas mulheres talentosas simplesmente abandonando as carreiras científicas no meio do caminho? A resposta para isso revela um problema bem profundo, bem estrutural. E o nome desse problema é efeito tesoura. É fácil de visualizar. Imagina um gráfico com duas linhas. Uma é a carreira dos homens, que sobe de forma mais ou menos constante. A outra, a das mulheres, começa ali juntinho, mas, de repente, ela despenca. É como uma tesoura se abrindo. E é exatamente para fechar essa tesoura que o programa Futuras Cientistas foi criado. Ok, então como é que se reverte um cenário desses? A resposta, pelo visto, é reescrever as regras do jogo. E é exatamente aqui que o programa Futuras Cientistas entra em cena. A dimensão dessa iniciativa é, de verdade, impressionante. Só na edição de 2026, o programa está reunindo 470 jovens. E não é uma coisa regional, não. Elas vêm de todos os estados do Brasil, todas unidas com um mesmo objetivo. Isso mostra a ambição nacional do projeto. A filosofia deles pode ser resumida numa frase que eu achei genial. Tudo junto e misturado. O que isso quer dizer? Que não tem hierarquia. Alunas do ensino médio trabalham lado a lado com pesquisadoras de pós-doutorado. Essa quebra de barreiras cria um ambiente de aprendizado e de troca que, vamos ser sinceros, o modelo tradicional simplesmente não consegue oferecer. E quando a gente olha para os resultados, eles falam por si. Uma taxa de 87% de retenção de jovens em carreiras de ciência e tecnologia, isso é extraordinário. Ataca o efeito tesoura na raiz. E ainda por cima, 70% de aprovação no Enem. Isso mostra que o programa não só inspira, ele prepara de verdade. E claro, esse reconhecimento não ficou só nos números. Ele veio também em forma de prêmios importantes. Ganhar o movimento LED e ser eleita uma das melhores ONGs do país, isso valida todo o método, todo o impacto do Futuras Cientistas e consolida o programa como um modelo a ser seguido. Bom, então chegamos no ponto principal. O que acontece quando se dá as ferramentas e a confiança para essas jovens? Simples. As ideias delas ganham asas. Vamos dar uma olhada bem rápida em alguns dos projetos que já estão saindo do papel. Isso mostra a criatividade e, mais importante, o foco em resolver problemas reais do nosso país. E olha, os projetos são fantásticos, focados em soluções para o Brasil. A gente está falando de um sistema de sensores para monitorar rios em São Paulo, da criação de bioplásticos com coco lá em Minas Gerais, tem também um forno solar para comunidades carentes em Alagoas, uma ferramenta para combater fake news em ano de eleição e até tecnologia para ajudar na inclusão de crianças autistas. Cada projeto é uma solução real para um problema brasileiro. Mas o programa não está olhando só para os problemas de hoje. Ele está preparando essas jovens para o maior desafio tecnológico do nosso tempo, que é, claro, a inteligência artificial. E aqui tem uma das lições mais brilhantes sobre IA. O chamado uso burro, que é basicamente o copia e cola sem pensar, levou à rejeição de 75% dos projetos numa competição. Por isso, o programa ensina o uso inteligente. Usar a IA como uma ferramenta para expandir o nosso pensamento, filtrando tudo de forma crítica e fazendo uma curadoria da informação. E aqui está o pulo do gato. O programa ensina uma coisa fundamental. A IA precisa ser ensinada. Se ela não aprende com os dados e com a interação, ela não é inteligente de verdade. É só um programa, por mais sofisticado que seja. Entender isso muda tudo. E essa ideia toda leva a gente para um conceito que é crucial: soberania tecnológica. É basicamente a capacidade de um país criar as suas próprias ferramentas digitais que entendam a nossa cultura, os nossos problemas, sem depender de tecnologias que vêm de fora, já cheias de vieses de outros lugares. E um exemplo perfeito disso é Sabiá. É uma IA brasileira que foi treinada com dados do nosso contexto, como as provas do Enem e da OAB. E o resultado? Ela supera os modelos globais em tarefas daqui, porque ela entende o Brasil. Isso é soberania tecnológica na prática. Certo, as ideias são brilhantes. A tecnologia é de ponta. Mas como o programa garante que tudo isso não fique só na teoria? A chave está na estrutura e na colaboração. Porque o maior obstáculo é sempre esse, né? A transição da teoria para a prática. Como é que a gente pega um projeto de pesquisa incrível e transforma em algo que de fato muda a vida das pessoas numa comunidade? A solução que eles encontraram é muito inteligente.
Definir papéis claros dentro dos times. Cada equipe tem uma relatora, que organiza e documenta tudo, uma gestora para manter o projeto nos eixos e a peça fundamental, a conectora, que tem a função de buscar ajuda, fazer pontes e evitar que o grupo se isole. É um modelo feito para acontecer. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão que o próprio programa levanta. Por décadas, a perspectiva feminina foi deixada de lado em quase tudo. Se a ciência busca por verdades que sejam universais, como ela pode chegar lá sendo construída, majoritariamente por apenas uma parte da humanidade? Programas como Futuras Cientistas não estão só formando novas profissionais. Eles estão ajudando a tornar a própria ciência mais completa,